Olá, amigos do Esporte e Debate, estamos de volta com o destaque esportivo aqui na TV Assembleia, canal 51.2 e também pela TVN, canal 17. Aqui você já sabe, o esporte em dimensão maior na sua televisão. Gente, o programa de hoje está simplesmente imperdível e você vai ver no Esporte e Debate. Competição de basquete na PCF homenageia ex-presidente da Assembleia, o saudoso deputado Humberto Coutinho. Em coletiva de imprensa, Sampaio Basquete apresenta planejamento para a temporada 2018. Copa do Brasil, Cortino empata com o Náutico e é eliminado. Já a Bolívia passa pelo Independente e vai à segunda fase. Você vai ver ainda todos os detalhes do primeiro superclássico do ano. Sampaio e Moto ficam no empate no Castelão. Gente, tudo isso e muito mais você vai ver no Esporte e Debate, que já está no ar. Gente, homenagear é um ato de reconhecer. E a Copa Master, desenvolvida na Associação Poliesportiva da Caixa Econômica Federal, mais uma vez este ano, homenageia o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o deputado Humberto Coutinho, falecido no mês passado. Ele foi atleta de basquetebol e recebeu uma justa homenagem no evento de basquete. Foram 24 jogos até se chegar à final do campeonato masculino da 4ª Copa de Basquete Master, promovido pela Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal. 9 times participaram das competições. A Copa PCF abre o calendário Master do Maranhão. O Maranhão hoje está muito bem representado nacionalmente no cenário Master. Foi campeão nacional masculino e feminino na última edição que teve agora em novembro em Maceió. Está muito bem representado, está crescendo, cada vez mais estão mais atletas vindo, estão buscando gente do interior, tem gente vindo de Brasília, do Pará, de Pernambuco, jogar aqui com a gente. Então é muito importante isso pra gente. A grande final na categoria 50+, foi entre o time da Escola Técnica Federal do Maranhão e o da ABB, que levou a melhor. Desde o início da partida, os atletas da ABB dispararam no placar com mais de 20 pontos na frente. No último quarto, a diferença chegou a diminuir para 9 pontos, mas a Associação Atlética do Banco do Brasil fechou o placar com 64 pontos contra 52 do adversário. O time comemorou o bicampeonato. Se existe uma palavra que a gente pode definir essa equipe, chama-se resiliência. Um time que começou com 12 atletas, terminou com 8, vocês bem viram. Mas a gente soube superar, nos dedicamos ao máximo pelos 4 que não estiveram conosco. Tivemos lesões, tivemos viagens, mas conseguimos chegar a essa final, levar esse título. Na verdade, a defesa do título. Nós somos bicampeões da Copa PCF. Com muita emoção, com muito orgulho. Parabéns à PCF, parabéns a toda essa torcida que está aqui e a vocês que estão fazendo a cobertura. Com certeza, o importante foi a confraternização, a amizade, os laços que se estreitam. Não ganhamos, mas vamos treinar para uma próxima, se Deus quiser. O troféu do campeonato masculino, pelo 2º ano consecutivo, leva o nome do deputado estadual Humberto Coutinho, falecido em janeiro deste ano. O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão foi atleta de basquete e era apaixonado pelo esporte. Na entrega do troféu, o diretor-geral da mesa diretora da ALEMA, Braulio Martins, representou o atual presidente do Poder Legislativo do Maranhão, o deputado Atelino Neto, e destacou a importância da homenagem ao ex-presidente Humberto Coutinho. Essa homenagem justa ao deputado Humberto Coutinho, que foi um grande esportista, jogador de basquete, era amante do basquete, que nos deixou recentemente deixando muita saudade. Então, estamos aqui nessa missão, vamos dizer assim, ao mesmo tempo alegre e triste também por a lembrança que Humberto traz a todos nós, mas feliz pela homenagem e reconhecimento que todos fizeram a ele. Olha, e o ex-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Humberto Coutinho, foi um dos praticantes do basquetebol. E na sua vida como político, como prefeito da cidade de Caxias, fez diversos investimentos como praças esportivas, apoio a crianças, adolescentes e jovens nas práticas esportivas e sempre foi um entusiasta do esporte no estado do Maranhão. Então, mais do que nunca, é uma homenagem justíssima por tudo aquilo que ele fez como político, como gestor, mas sobretudo como amante do esporte e principalmente o basquetebol, a modalidade que ele teve a oportunidade de jogar também. Valeu muito a pena. Ainda falando de basquete, o Sampaio Corrêa Basquete apresentou na semana que passou todo o planejamento à imprensa
do que vai fazer em 2018. E olha só, o basquete começou com 2 grandes resultados em jogos em São Luís. E a expectativa é que neste ano possa mais uma vez lutar pelo título da Liga de Basquetebol Feminino, a LBF. Durante a coletiva, atletas e comissão técnica comentaram sobre as estratégias para os próximos jogos da competição que vão acontecer em São Paulo. Campeão da Liga de Basquete Feminino temporada 2015-2016, o time é um dos favoritos ao título da atual edição do torneio nacional, mas sabe que precisa trabalhar muito para repetir os feitos da última conquista. Quando a gente está com 2 semanas de treino, a coisa mais difícil, ainda mais com o jeito que a gente quer jogar, é realmente, né, o trabalho de entrosamento, principalmente. Mas ontem realizamos um treino com uma partida competitiva e realmente, mesmo com todas as diversidades, toda aquela tensão de competição que a gente fez questão de colocar dentro desse treino, a gente viu que realmente tem um padrão de jogo muito interessante. Mesmo com uma defesa forte, achou soluções, coisa que há 2 semanas atrás a gente estava com problema ainda. Então a gente está progredindo a cada dia para poder realmente progredir nesses quesitos. Estrela do time dentro das quadras, Isiane Castro agora responde pela diretoria técnica da equipe. Eu participei desde a contratação do técnico até a contratação de cada uma aqui presente. Então, a equipe foi colocada no papel para ser uma equipe campeã. Então, a minha expectativa não é menos do que ser campeã. Obviamente que ser campeã envolve um trabalho constante e árduo durante toda a temporada, mas que a gente sabe que o perfil de cada jogador aqui vai ser construído para isso, para trabalhar duro, desempenhar sua melhor função em cada jogo e dar o seu melhor. E a vitória é consequência, né, em cada jogo, a cada dia, construindo ela. Mas eu realmente tenho visto nesses 3 jogos, nos jogos que a gente já acompanhou durante a temporada aqui, que essa equipe tem todas as condições de ser campeã. A jogadora que está a chegar também é uma jogadora de alto nível, que vai somar ainda mais com as que já estão aqui. Então, vamos trazer esse bicampeonato para casa, se Deus quiser, no final dessa temporada. Para a pivô Iga, seriedade em quadra e o apoio da torcida são os principais ingredientes para o sucesso no torneio. A gente sabe da seriedade desse trabalho, do que a gente representa, como nosso chefe que falou, o que a gente representa para essas meninas que estão começando, para essa cidade que recebe a gente tão bem, sempre a gente se sente parte da cidade. Então, ao mesmo tempo que a gente está nessa alegria por fazer parte de tudo isso, tem essa seriedade que na quadra a gente leva com a maior seriedade possível. Olha lá, já está me olhando torto, oh meu Deus. Não, o Vigil passa isso pra gente, quer isso da gente, espera essa seriedade e ao mesmo tempo se divertir fazendo o que a gente gosta, jogar em equipe, que basquete é um jogo coletivo. Acho que para a vida a gente está aprendendo coisas nessa equipe, que é isso, que é estar junto, que é jogar em equipe, uma ajudar a outra, uma tentar proporcionar a melhor bola para a outra, que a outra esteja feliz jogando, e isso só acrescenta a equipe. A primeira fase da LBF Caixa 2018 terá 18 rodadas em 2 turnos para definir os classificados às quartas de final. Na primeira etapa dos playoffs, os jogos serão decididos em até 3 confrontos, assim como nas semifinais. A grande decisão terá a série melhor de 5. O que dá para a gente perceber é que este ano o Sampaio Corrêa Basquete tem um trabalho mais estruturado. A partir do momento em que a Isiane se aposentou das quadras e passou a ser dirigente, trabalhando com mais estrutura, com mais condições financeiras, o Sampaio Basquete mostra nesse início de temporada que vai mesmo brigar pelo título de bicampeão da Liga de Basquetebol Feminino. É claro que tem, do outro lado, atletas de um ótimo nível, grandes investimentos de grandes empresas que apostam no basquete, principalmente no sudeste do país, mas o que a gente pode perceber é que a montagem dessa equipe do Sampaio Corrêa Basquete para a temporada em curso foi muito bem feita. Os resultados com o Vigil à frente do comando técnico do Sampaio Corrêa Basquete começam a aparecer. É claro que no meio do caminho
alguma coisa pode desandar, mas a gente vê que o Sampaio tem um trabalho hoje de profundidade, está muito focado na temporada e aos poucos vai mostrando que há uma consistência no seu trabalho, que há uma estruturação para que o basquetebol maranhense volte ao topo e, quem sabe, conquistando o título de bicampeão nessa temporada 2018. Vamos torcer muito para as meninas do basquetebol maranhense. Depois do intervalo, destaque para a Copa do Brasil, o Cordino empatou com o Náutico e foi eliminado no Castelão. Já o Sampaio Corrêa venceu fora de casa o Independente de Tucuruí, no Pará, e está na segunda fase da mais democrática competição do futebol brasileiro, a Copa do Brasil. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Esporte e Debate. Agora o destaque é para a Copa do Brasil, a mais democrática competição do futebol brasileiro. Primeira fase. Jogando no estádio Castelão, o Cordino de Barra do Corda enfrentou a representação do Náutico de Pernambuco. O jogo foi em São Luís porque o estádio Leandrão, na cidade de Barra do Corda, não teve condições de realizar o evento. O Cordino saiu na frente, mas o Náutico empatou e, pelo regulamento da competição, ficou com a vaga para a segunda fase da Copa do Brasil. Ali ao fundo, as duas equipes acabaram de entrar em campo para a disputa da primeira rodada da Copa do Brasil. De um lado, o Náutico, time visitante da cidade de Recife, com uma situação financeira nada confortável. Não diferente, do outro lado, o time do Cordino, da cidade de Barra do Corda, em uma situação também bem difícil, já que iniciou a pré-temporada bem atrasado e também não conquistou nenhuma vitória durante o ano de 2018. Os detalhes dessa partida e do gol de pênalti que vai acontecer daqui a 20 minutos, nós acompanhamos a partir de agora. Os dois times tentaram se encontrar em campo no início de jogo. Na verdade, o começo da partida pareceu mais um amistoso. Só aos 14, a primeira oportunidade com o cruzamento rasteiro de Gabriel Araújo. O goleiro Alberto não conseguiu segurar e Tarcísio desperdiçou a jogada. O jogo seguiu difícil de assistir. Mas lembram do pênalti que eu anunciei no início da matéria? Pois é, ele aconteceu aos 28 minutos. Vacilo da zaga do Náutico e a jogada de Breno resultou em penalidade máxima. O craque Ulisses bateu com frieza e marcou o que seria o gol da classificação. Apesar da brilhante atuação de Jonas Piu-Piu, que fez lindas jogadas como esta, o Cordino cedeu o empate no segundo tempo. O Wallace pernambucano levantou a bola na área e Camutanga cabeceou livre da marcação para igualar o marcador. Camutanga, é isso mesmo, pesquisei na internet e confirmei, Camutanga. Antes do gol de Camutanga, o Wallace pernambucano ainda tirou tinta da trave com essa cabeçada. Final de jogo Cordino 1, Náutico 1. Além da desclassificação, o empate custou R$560 mil a menos nos cofres da equipe do Cordino de Barra do Corda, já que esse é o montante destinado à equipe classificada. O incentivo financeiro foi parar nas mãos do Náutico e chegou em boa hora. O Cordino ele fez uma grande partida, ele dificultou muito. Tivemos que correr atrás do resultado, fizeram um gol, falhamos ali, acabamos dando um gol, mas eles tiveram muita competência e dificultaram muito, né? A gente suou bastante para conseguir esse empate e no final, inclusive, segurando a defesa ali. Nosso goleiro reserva que entrou, o Bruno, fez uma grande partida. É uma classificação extremamente importante para nós, por abrir calendário, por abrir perspectiva de receita, que o Náutico, por ter saído da Série B para a Série C, precisa incrementar a receita. A Copa do Brasil é uma grande alternativa para isso. A turma do Cordino lamentou a desclassificação. Infelizmente, mais uma vez, aos 37 minutos do segundo tempo, pegamos empate. Um gosto muito ruim para nós, mas isso acontece, isso é do futebol. Infelizmente aí a gente lutou aí, saímos na frente, né, com 1-0. Finalzinho aí pegamos um gol aí de cabeça aí. Agora é levantar a cabeça, né, pensar no estadual, trabalhar. Olha, foi uma pena. Pena por quê? Primeiro, o Cordino não pôde jogar na sua cidade e sem o apoio do seu torcedor. Veio jogar em São Luís, diante do adversário que tem tradição, que tem história no futebol brasileiro, coisa diferente do Cordino, que a história é recente. Mesmo assim, o Cordino dominou boa parte das ações no primeiro tempo. Fez 1-0, teve chance para ampliar o marcador, fazer 2-0.
O Ulisses não teve numa noite tão inspirada, mas é um jogador importante e decisivo. E somente aos 37 para 38 minutos do segundo tempo veio a ducha de água fria, o gol da equipe do Náutico. E aí, o Náutico já teve mais um pouco de perna, preparo físico melhor, o Cordino sentiu o gramado pesado do Estádio Castelão e não é o local onde treina e joga habitualmente. E tudo isso fez uma diferença enorme, já que no final praticamente do jogo, faltou um condicionamento físico melhor, para que o Cordino pudesse ainda jogar no campo do adversário, usar os lados do campo e buscar de maneira célere a vitória diante da equipe do Náutico. Não foi possível, mas isso não apaga a boa campanha do Cordino já nesse início de temporada. O resultado diante do Náutico mostra que a equipe tem condições de crescer no futebol brasileiro. E é claro, por estar melhor ranqueado na Confederação Brasileira de Futebol, com o empate, o Náutico avançou para a segunda fase da Copa do Brasil. E quando a gente fala que foi uma pena, não é só pelo critério técnico, não. Porque só a arbitragem desse jogo, para que vocês tenham uma ideia, custou R$10 mil. O público foi de pouco mais de 1.400 torcedores. No geral, para poder pagar realmente um investimento como esse, fica muito complicado. Situação difícil, a renda foi pequenininha do jogo do Cordino, por isso teve despesas maiores. E se passa pela equipe do Náutico, o Cordino teria quase R$600 mil. Com esse dinheiro, daria para bancar toda a temporada 2018 e já pensar no trabalho da Série D do Campeonato Brasileiro. Veja só o prejuízo que acabou tomando a representação do Cordino. E se joga em casa, com gramado com as dimensões menores, com estádio mais acanhado e por conhecê-lo bastante, o Cordino tinha todas as possibilidades de avançar e, é claro, ficar com essa grana que seria um handicap maravilhoso para o restante da temporada. Mas não foi possível. Já o Sampaio Corrêa jogou no estádio Navegantão, em Tucuruí, no Pará. Longe, amigo. O time tricolor, já diferente da equipe do Cordino, por estar melhor ranqueado em relação ao Independente do Pará, o Sampaio jogava pelo empate. Só que o Sampaio foi tão bem que conquistou a vitória. Com gol de Marlon já no finalzinho da primeira etapa, o Sampaio administrou bem, soube conter os avanços até desordenados, mas em contra-ataques por parte da representação do Independente, controlou o tempo inteiro o jogo e o resultado de 1-0 foi um resultado fidedigno pela apresentação da equipe tricolor. E com merecimento, o Sampaio chega à segunda fase da Copa do Brasil. Com o resultado entre Paraná e o RT, o Paraná avançou para a segunda fase da Copa do Brasil e será o adversário da representação tricolor na segunda fase. O Sampaio garante, não só no aspecto técnico, a passagem para a segunda fase, mas no aspecto financeiro também muito importante. Coloca as mãos em R$600 mil e isso vai ajudar bastante no planejamento orçamentário do clube para o restante da temporada de 2018. Agora, diante do Paraná, o Sampaio enfrenta uma equipe de mais tradição, uma equipe de primeira divisão, uma equipe que tem uma boa estrutura e seguramente vai ser um adversário difícil, porém não intransponível para que o Sampaio possa pensar e ir mais longe dentro dessa competição, a Copa do Brasil, que é uma competição democrática e superavitária, já que aqui no Maranhão, os clubes, por exemplo, para disputar o campeonato estadual, eles têm um problema deficitário muito grande, a falta de patrocínios e ainda pagam para jogar uma competição que, cá para nós, é valorosa, mas no aspecto de conceito e até mesmo de estruturação, ainda deixa muito a desejar. Mas, por render vagas na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil, é claro que todo clube partícipe dessa competição tem que saber fazer o seu papel e buscar vagas para as competições nacionais fazendo um bom campeonato estadual. Então o Sampaio agora vai para a segunda fase da Copa do Brasil diante da equipe paranista, que vem aí para enfrentar o Sampaio em São Luís. As datas ainda não foram confirmadas, mas 14 ou 28 deste mês de fevereiro a CBF ainda vai confirmar. Depois do intervalo, o destaque para o Superclássico do futebol do Maranhão. Você vai saber os resultados da terceira rodada do Campeonato Estadual. Daqui a pouco. Segura aí que a gente volta já. Agora vamos destacar o Campeonato Maranhense. O primeiro Superclássico do ano foi disputado no Estádio Castelão no sábado magro de Carnaval. Sampaio Corrêa e Motoclube. Olha, o Sampaio vinha de uma passagem para a segunda fase da Copa do Brasil fora de casa diante do Independente. Já o Moto, da maior goleada imposta no Campeonato Maranhense sobre o São José pelo placar de 4-1. Mas o jogo, bolivianos e rubro-negros acabaram deixando a desejar. E o resultado final foi 1 para o Sampaio, 1 para o Moto.
O primeiro superclássico do ano foi bem quente. Para você ter uma ideia, foi um Sampaio Moto com 4 expulsões. Logo nos primeiros 20 minutos, dava para saber qual seria o tom dessa partida. Muitas faltas e chuva de cartões. O Moto começou um pouco mais ofensivo, mas não conseguia ser efetivo, até porque o Andrei estava sempre bem posicionado. Em uma das oportunidades, Jefferson serviu Ricardo Maranhão, mas o zagueiro Maracás apareceu. E na primeira grande chance do tricolor, Marcelinho achou o William livre. Sampaio 1-0. E esse foi o 4º gol do William na temporada. O Moto não se entregou e aos 44 do primeiro tempo, André Mensalão fez o levantamento e Ricardo Maranhão acabou que ajeitando para o Everlan terminar tudo em gol. O Kaique ainda tentou tirar, mas entrou com bola e tudo. E tudo igual no Castelão. Sampaio 1, Moto também 1. O segundo tempo começou com Marcelinho esbanjando categoria. Que drible foi esse, hein? Tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal arraso? E no chute do Marlon, o Rodrigo Ramos evitou o segundo gol tricolor. O Charlisson cobrou falta e o Andrei se adiantou para a defesa. Daí vamos às expulsões. César Sampaio, que já tinha um amarelo, foi expulso após falta em André Mensalão. Rafael Santos chegou por trás do Marlon e também levou vermelho. E os ânimos esquentaram ainda mais com Maracás e Jefferson. Todos dois foram expulsos. E já no finalzinho do jogo, o William ainda levou amarelo. Final de Superclássico, Sampaio 1, Moto também 1. Ao longo da semana, até pela viagem desgastante daquela logística, o pessoal chegou muito desgastado, não conseguimos colocar a equipe que nós queríamos. Conseguimos o primeiro gol numa jogada rápida de contra-ataque e cedemos o empate, onde o primeiro tempo justo, o placar de empate, mas o segundo tempo eu acho que a gente foi superior, com algumas mudanças e alguns jogadores ainda sentindo bastante abaixo e por pouco a gente não saiu com resultado positivo. Não, eu acho que ele errou aí dos dois lados, alguma expulsão que a bola do César não era falta para expulsão, mas como ele já tinha um cartão, podemos lamentar, tem que ver na televisão, vocês viram melhor do que eu ali no clima do jogo, não deu para a gente perceber bem por que foi a reclamação do Maracás. Foi aquele jogo para saber quem não saiu pendurado. O árbitro Maicon Matos não poupou cartões e a arbitragem foi muito contestada. É um jogo importante, um clássico, onde se tratava de um clássico. Ninguém quer perder, a gente entrou com a determinação, O professor optou por uma equipe bem forte. Felizmente a gente acabou empatando aí em um erro do juiz. Eu não vi o lance, mas eu tenho a convicção de que ele errou e prejudicou a gente. Clássico é desse jeito, Como eu falei, tem que ser na vontade, tem que ser na raça. Se for expulso tem que levar um deles, que a gente sabe que clássico é dessa forma, desse jeito. Às vezes não dá para finalizar em gol, mas a gente tem a oportunidade de servir o companheiro. E graças a Deus eu fui feliz ali naquela oportunidade e dar o passe ali para o Ricardo e depois o Everlan cabecear. Toda a glória, toda a honra e toda a glória a Deus. Olha, eu confesso que esperava um pouco mais de Sampaio Corrêa e Motoclube por se tratar do maior clássico do futebol do Maranhão, chamado Clássico Rei, o superclássico do futebol maranhense. Se bem que a gente precisa dar um desconto, porque se trata de terceira rodada apenas do Campeonato Maranhense. E os clubes precisam de um tempo maior para buscar uma melhor condição física, técnica e, sobretudo, do ritmo de jogo. Esse jogo não deveria ter acontecido na terceira rodada do Campeonato Maranhense de Futebol. A gente até comentou isso aqui durante o Esporte em Debate passado, de que se a federação tivesse um departamento de marketing para pensar melhor esse produto, que é o Campeonato Maranhense, que é o mais importante do seu calendário, jamais essa partida aconteceria no sábado magro de Carnaval. Primeiro, porque você competir com o Carnaval nesta época, com o pré-Carnaval, que já é o Carnaval propriamente dito aqui em São Luís, com os tambores rufando em toda a ilha de São Luís, é ingrato, é indigesto. E a gente sabia que a presença do público seria pequena, não do tamanho, da importância e relevância de um Sampaio Corrêa Motoclube. Apenas 5.000 torcedores estiveram no Estádio Castelão para pouco mais de 4.000 pagantes. O que, convenhamos, é muito pouco para a história e envergadura deste superclássico. No jogo, o Moto teve, em muitos momentos,
o maior tempo com a bola, posse de bola, agrediu em alguns momentos mais o Sampaio do que propriamente o Sampaio o Moto. Antes do jogo, o Moto teve problema do Léo Campos na lateral esquerda, que foi contratado, não houve documentação e por isso ele foi embora. O lado direito, Diego Renan, também foi desfalque sentido no Moto. Já o Sampaio fez algumas modificações pela maratona de jogos que a equipe boliviana tem. Não jogou o lateral esquerdo, James, não jogou o lateral direito, Júnior Rocha, o zagueiro pela direita, Joelson, ficou de fora e o meio-campo, Marlon, só entrou no transcurso da partida, ele não saiu como titular. Foram modificações que o Francisco Dias faz e que tem que ser compreensível pelo momento que o Sampaio tem. Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Maranhense para disputar. São 3 importantes competições. Tecnicamente, o jogo deixou muito a desejar, porque não se viu grandes momentos, tanto do Sampaio quanto do Moto. O Sampaio abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo e aí o oportunismo do atacante William, que poderia ser uma opção nesse elenco do Sampaio Corrêa, que vem nesse momento mostrando que pode ser o camisa 9 do Sampaio Corrêa, embora haja uma dúvida em relação ao ano inteiro, e o Sampaio, como vai ter uma série de competições para disputar, precisa de um camisa 9, a diretoria está vendo a contratação, tinha um, mas acabou não ficando, não vindo, acertou uma coisa e depois queria outra, por isso o Sampaio mandou embora, caso do Felipe Alves, né? Mas a diretoria está tratando de outra contratação. Então, com essas modificações que o Moto teve, que o Sampaio também teve, é claro que isso contribuiu para que, tecnicamente, a partida não fosse tão agradável, do ponto de vista, né, que o torcedor espera. A arbitragem do Michael Mato Nunes, um festival de cartões, principalmente no segundo tempo, foram 2 expulsões para cada lado. É claro que, tecnicamente, ele foi até bem, mas é preciso que o Marcelo Filho, que é o seu pai, e o presidente da CEAF corrija o posicionamento e a forma dele correr. Árbitro não pode estar trombando com o jogador ao mesmo tempo. Quando isso acontece, e aconteceu no Superclássico com o Michael Matos, é sinal que ele está mal colocado em campo. Então, correr em diagonal é fundamental, mas tecnicamente os lances principais o Michael acabou acertando. Ao final do jogo, 1-1, acabou sendo um placar que traduz a ineficiência e a falta de qualidade tanto de Sampaio e Moto na realização do primeiro Superclássico do ano. Dá para dar um desconto, porque se trata de um começo de temporada. E esse Superclássico poderia ter sido realizado na 5ª ou 6ª rodada do Campeonato Maranhense de Futebol. Em outros jogos da 3ª rodada, tivemos ainda no sábado, no estádio Frei Epifânio da Abadia, em Imperatriz, o Cavalo de Aço tropeçou de novo e agora foi pior, porque perdeu o jogo para o São José. Saiu na frente, o São José empatou e virou o Peixe-Pedra para 2-1. E cá para nós, com esse resultado, está ameaçada a situação do Paulinho Kobayashi no comando técnico do Imperatriz, porque a imprensa tem cobrado bastante lá, o torcedor saiu revoltado, xingando, cobrando bastante a diretoria que tome uma providência. Ele já vai para a 3ª partida, com amistosos, com tempo inclusive de pré-temporada, com condições dadas pela diretoria Cavalini e até aqui, taticamente, o time é começo de temporada, a gente sabe, não pode render tudo que se espera, mas 2 resultados em casa, um resultado de empate diante do Moto, um resultado de derrota diante do São José, que havia tomado de 4 no estádio Castelão, deixa, claro, o torcedor muito preocupado na cidade de Imperatriz. No domingo tivemos mais 2 jogos fora da capital, no interior do estado. Em Barra do Cordo, o Cordino mostrou que vai crescer na competição. Venceu o Bacabal, que é o grande caixão de pancadas, 1-0. Sabe quem brilhou de novo? Ulisses fez o gol para a representação do Cordino. O Cordino avança na classificação do campeonato estadual. Já em Santa Quitéria, jogo realizado, inclusive com a presença do torcedor, existia a possibilidade dessa partida ser realizada em portões fechados. De última hora, os laudos, segundo a federação, foram apresentados, laudos técnicos, e o estádio foi liberado para que o torcedor tivesse acesso. No jogo, o goleiro Fábio voltou à titularidade no Maranhão, fez importantes defesas, foi destaque da partida, inclusive, pelo Maranhão Atlético Clube, e o MAC empatou em 0-0 com o Santa Quitéria. Resultado que leva o Maranhão para 5 pontos, é hoje vice-líder na classificação do Campeonato Maranhense, que tem o Motoclube em primeiro lugar com 5 pontos e com o maior saldo de gols. O Sampaio tem 4 pontos, mas só fez 2 jogos até aqui. Tem um jogo para realizar dia 10 de fevereiro, confirmado pela Federação Maranhense de Futebol, em Santa Quitéria, diante da representação do Santa. Como tem 4 pontos, pode chegar a 7 e, se isso acontecer, assumirá a liderança do Campeonato Maranhense nessa fase classificatória. É importante dizer que até aqui o campeonato tem mostrado um certo equilíbrio. Até aqui nenhuma equipe conseguiu sobressair ao ponto do torcedor, ou nós mesmos da imprensa, imaginar
essa é a equipe com maior condição de brigar pelo título. Não, o campeonato tem se mostrado nivelado e com uma surpresa nesse início de competição em 2018. A média de gols tem sido 2,75, 3 gols, uma média considerada muito boa, se tratando de um início de competição e de um início de temporada 2018. A bola volta a rolar aqui no futebol maranhense, agora não mais Campeonato Maranhense, no meio de semana pela Copa do Nordeste. O Sampaio enfrenta às 19 horas no Estádio Castelão, o jogo será às 20 horas, horário de Brasília, mas como nós não cumprimos o horário de verão aqui, será às 19 horas no Castelão, enfrentando a representação do Salgueiro. É Copa do Nordeste. Vale a pena ressaltar que na estreia o Sampaio enfrentou o CSA fora de casa, vencia, cedeu empate e trouxe um bom resultado, que foi o empate diante da representação do Azulão. E agora tem uma grande possibilidade de fazer um bom resultado diante do Salgueiro e chegar a 4 pontos na classificação da Copa do Nordeste e buscar. O Sampaio tem condições de buscar a classificação para a segunda fase da Lampions League, a chamada Copa do Nordeste. Gente, estamos chegando ao final do Esporte em Debate de hoje e agora vai aparecer na sua tela aqui no vídeo, ó, os canais de interação no Facebook, no WhatsApp da TV Assembleia, canal 51.2 e também outras redes sociais para que você possa, o site, inclusive, da TV Assembleia, para você mandar a sua sugestão, para você falar como está o esporte no seu bairro, sugerir para que a nossa reportagem esteja no seu bairro, acompanhe o esporte que está sendo desenvolvido, enfim, participe e interaja com todos nós que fazemos a TV Assembleia, canal 51.2. Lembrando a você que toda segunda-feira nós temos esse encontro marcado aqui na TV Assembleia, canal 51.2 e também na TVN, em canal 17, com Esporte em Debate. Às 8 da noite, às segundas-feiras, e às terças-feiras, a reprise do programa em 2 horários, às 7h30 e às 2h30 da tarde. Encontro sempre marcado aqui na TV para falarmos do esporte, que aqui sempre você vai encontrar em dimensão maior na sua TV. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.